Se você acha que Jesus era aquele cara magrelo que você vê nos quadros da igreja, escute isso aqui. O homem que carregou uma cruz de 40 quilos por 600 metros tinha um condicionamento que a maioria dos bodybuilders nunca vai ter. E eu vou te mostrar o porquê, com dados, com a ciência. E no final eu vou carregar 40 quilos nas costas para você sentir como é. Vamos lá. Jesus não era branco, não era loiro, não tinha olhos azuis e muito menos era magro e frágil. Desde a Idade Média são feitos diversos estudos sobre Jesus histórico e nisso vieram várias teorias de seu biotipo, de seu visual e de seu rosto. E o padrão é rosto largo, por causa do DHT, a dihidrotestosterona, uma pele morena devido à região cheia de sol e o nariz largo também devido à grande captação de oxigênio. A altura média de 1,70, 1,75, que é a altura mundial. Ele não tinha 1,90 nem 1,50. E um visual mais atribuído pela tradição é o do Santo Sudário. Ou seja, não era um shapeinho de modelo e muito menos aquele shape slim, aquele shape magrelo. Era um shape de pedreiro. E aqui tem um detalhe que a maioria das pessoas erra. A Bíblia chama Jesus de tecton, uma palavra grega. E a tradução dela não é carpinteiro apenas, é mestre de obras. Você acha que Jesus só fazia parte da carpintaria ou ele fazia a parte total da obra? Lógico que a gente sabe que ele fazia tudo. Ele carregava pedra, carregava madeira, fazia a fundação. Na época dele não tinha furadeira, não tinha guindaste. Você acha que ele ia ser magro? Era tudo no braço. Então vamos quebrar a rotina dele em blocos, porque o corpo dele não foi construído na academia, foi construído no trabalho diário. Então Jesus carregava madeira e pedra. Hoje equivale ao Farmers Walkers ou levantamento terra. O volume era de 6 a 8 horas por dia, 6 dias na semana. Jesus fazia caminhada entre cidades, o que hoje equivale à marcha com peso, uns 30 a 40 km, 3 a 4 vezes na semana. Trabalhava em pé o dia todo, que trabalha o core e a resistência postural. Isso era diário, 10, 12 horas por dia. Ele escavava fundações, que hoje equivale à remada e à prancha, e isso era conforme a demanda da época. Ele também subia as montanhas nas pregações, que hoje equivaleria à escadaria com carga, e ele fazia isso semanalmente. Jesus andava de 30 a 40 quilômetros. Isso é praticamente a carga de treino de um maratonista. E ele não fazia isso com tênis de amortecimento. Ele fazia de sandália e muitas vezes carregando algum peso. E detalhe, eram terrenos cheios de pedregulhos e instáveis. E não sou eu que estou falando isso. Segundo o historiador James, um trabalhador rural lá do século I, andava 30 a 40 quilômetros por dia, só para ir voltar do trabalho. Jesus fazia isso pregando, subindo e descendo as montanhas, para carregar os seus materiais. Quer resultado treinando 3 vezes na semana? Jesus treinava 6 dias, 12 horas por dia, sem descanso, sem whey, sem creatina, sem bomba, sem nada do que a gente tem hoje. Mas aí você pensa, treino, sistema, metódico é uma coisa, crucificação é outra. Como um corpo aguenta aquilo? Eu vou te mostrar o que a ciência diz disso e você precisa saber. Antes da crucificação, Jesus passou por algo que a maioria não sabe. Ele foi açoitado com um flagrum. É uma espécie de chicote com pedaços de metal e osso de ovelha. Ele levou 39 chicotadas, que era o máximo permitido por lei romana. Cada chicotada rasgava a pele e expunha o músculo. Estudos médicos estimam que Jesus perdeu entre 2 a 3 litros de sangue só no açoitamento. Um adulto tem 5. Ele já chegou na cruz com 40 a 60% de sangue perdido. E depois disso, ele carregou a cruz. E quanto pesava a cruz? Historiadores estimam que o patíbulo, que é aquela madeira horizontal, pesava entre 35 e 50 quilos. A cruz inteira pesava 75 quilos. Jesus carregou só a parte horizontal. São 40 quilos no ombro por 600 metros. Isso depois de 24 horas sem dormir, depois de ser espancado e humilhado. Segundo os romanos, a maioria dos condenados não conseguiam sequer carregar o patíbulo até o local. Simão de Cirene foi obrigado a ajudar. Isso mostra que o corpo de Jesus aguentou mais que a média. Nossa Senhora! Ah, não tá, por enquanto tá leve. Mas também eu tô zerado. Nossa Senhora! Meu braço tá travado aqui já. Pior que não é só as costas, né? A força. Trabalhando muito o core
E a pegada para segurar aqui. Pode ver que minha frequência cardíaca tá elevada. Eu acabei de tomar um Gatorade. Eu comi... Nossa, olha o braço dando cãibra. Nossa senhora. Extremamente difícil. Mesmo eu que já treino, condicionado, estou alimentado, hidratado, não consegui completar o percurso. Deu cãibra no corpo, doeu tudo. E eu não fiz 200 metros, nem 30%. Já ele, 24 horas sem dormir, açoitado e com apenas 40% de sua carga sanguínea. Ô louco, velho. Se moscar não deu 200 metros. Pra mim tava pesado e eu tava com os braços livres, eu podia tirar pra descansar. Já ele tinha os braços amarrados na viga. A musculatura do trapézio, do core, de toda a cadeia posterior era o que segurava. Sem core forte você desaba. Eu tinha uma vantagem, a barra era redonda. Já o patíbulo era quadrado, cheio de farpas. 600 metros parece pouco, mas com 40 quilos, depois de 24 horas de tortura, é uma distância absurda. Como vocês puderam ver, eu mal aguentei 200 metros. Eu parei aqui, sem chicotada, sem desidratação, sem coroa de espinhos e já estava insuportável. Imagino que ele passou e ainda aguentou. Na cruz, o corpo escorrega para baixo, os braços ficam esticados acima da cabeça. Para respirar, o condenado precisa empurrar o corpo para cima com os pés, expandindo os tórax. Cada respiração era agachamento com o peso do próprio corpo. A causa da morte na crucificação é a asfixia gradual. O corpo vai cansando de se empurrar para cima, até que não consegue mais e sufoca. A maioria morria em 1 a 2 horas. Jesus aguentou cerca de 6 horas. 3 horas de agachamento forçado com as pernas destruídas, desidratado, sangrando. Isso mostra o condicionamento cardiorrespiratório que a maioria dos atletas de hoje não tem. Porque o corpo dele era preparado para resistência extrema e não para estética, e sim para sobrevivência e funcionalidade. O que Jesus comia? Sem suplemento, sem whey, sem BCA, o que sustentava esse corpo? Primeiro, pão de cevada, que era carboidrato complexo, cheio de fibras, que dava uma energia sustentada no dia todo. Comia peixe, tilápia, sardinha, uma proteína magra rica em ômega 3. O azeite de oliva, uma gordura boa anti-inflamatória. As lentilhas, que era proteína vegetal rica em ferro. Figos, uvas, romã, antioxidantes com energia rápida. E o mel, carboidrato simples antibacteriano. E claro, a gente não poderia esquecer do vinho, com muitos antioxidantes e polifenóis. E o que dá resultado não é a dieta perfeita, é a dieta que você consegue manter a semana toda. E Jesus era muito consistente. E ter o jejum de 40 dias no deserto, 40 dias sozinho no deserto, sem comida, sem água e sendo tentado. Isso não é só jejum, é a reprogramação mental que a gente tanto fala. É a disciplina sobre o instinto mais básico que existe, a fome. Você acha que é difícil manter uma dieta? Ele enfrentou as autoridades romanas como ninguém. Ele perdoou lá em cima da cruz quando fizeram mal para ele. E mesmo assim, ele perdoou. Isso é controle emocional máximo, não é fraqueza, é inteligência emocional e sob pressão máxima. É assim que quem tem resultado treina. É assim que quem quer, faz. Quem tem o corpo são, tem a mente sã. E é isso que o método da nova máquina constrói em 180 dias. Por isso eu montei o treino baseado na rotina dele para você, voltado para o século 21. Farmers Walkers, porque era isso que ele fazia o dia todo. 60 metros, 4 séries. Marcha com mochila, 5 km com 20 kg atrás. Remada curvada, 4 de 10. Caminhada inclinada, 20 minutos. Levantamento terra, que é o exercício mais próximo de levantar uma viga do chão, que é o que o Tecton fazia toda manhã. E a prancha com peso, a resistência postural. É o que mantém você de pé depois de 10 horas de trabalho. Esse treino tá pronto, link na bio. O shape de Jesus não era de um magrelo e nem de um bodybuilder. Era de um homem que trabalhava com o corpo, que caminhava com propósito, que aguentava, que a maioria desistiria se não tivesse o que ele tem aqui. Você não precisa carregar uma cruz, mas você pode carregar o seu peso e ir mais longe do que você imagina. Faça acontecer, é por você.